achar uma pessoa de confiança, uma pessoa que atenda às suas necessidades e a necessidade do idoso, que é uma pessoa importante para você, uma pessoa que você ama. Às vezes, essa escolha pode ser assim um pouco complicada e delicada. A gente vai assistir agora uma matéria mostrando algumas coisas que a gente não quer que aconteça com os idosos que nós amamos. Vamos ver. No Brasil, o número de idosos cresce a cada ano devido ao aumento de expectativa de vida da população. Pode-se perceber esse aumento também nas próprias famílias, que contêm mais idosos do que há alguns anos. Assim como as crianças, os idosos precisam de amor, respeito, proteção e, principalmente, cuidados especiais que demandam tempo e atenção. Para que tenham uma vida mais confortável, muitas famílias optam por contratar um cuidador que estará ali sempre que o idoso precisar. Mas nem sempre é isso que acontece. Na televisão, inúmeras reportagens já denunciaram cuidadores de idosos por agressões e abusos. As cenas são assustadoras e o medo tomou conta das famílias brasileiras. Como contratar um cuidador confiável? Consigo achar algum profissional da área? Existem cuidadores cursados e aptos ao cargo? Quais são as funções de um cuidador profissional? Tire todas as suas dúvidas sobre cuidadores de idosos agora no Mulheres. A gente vai conversar com a Cláudia Mancini, que é diretora de uma empresa de cuidadora de idosos. E, Cláudia, eu vou ser bem sincera. Boa tarde. Tarde. Eu tenho muita dificuldade em ver essas imagens, porque eu acho de uma crueldade, assim, como pode alguém fazer isso? São muito fortes essas cenas, realmente. Para cuidar de uma pessoa idosa, tem que ter este dom. A pessoa não pode querer fazer uma profissão porque agora está conhecida, né? A profissão de cuidador de idosos se tornou mais conhecida, mas se não tiver esse dom, não vai conseguir fazer um bom trabalho e aí corre o risco de fazer, ser protagonista de uma cena como essa. Essas cenas, esse tipo de situação ainda é comum? Eu acredito que sim. Sim? Eu acredito que sim, por pessoas despreparadas fazendo esse tipo de atividade. E como que a família, porque às vezes o idoso se vê acuado e não comunica, né? Como que a família pode desconfiar de que tem alguma coisa esquisita acontecendo? Olha, eu acho que a mudança do comportamento pode relatar isso, né? Pode dar indícios. De repente a pessoa está mais triste, ou está mais nervosa, ou quando aquele cuidador se aproxima, já sente uma tensão. Eu acho que são sinais que são importantes. Eu fico imaginando o seguinte, se é uma pessoa, se é um idoso bem debilitado, que tem dificuldade de comunicação, que já come pouquinho e tal, tem como a gente perceber? Porque a comunicação desse idoso com a família já está reduzida, né? Tem como perceber só observando o idoso ou precisa de uma presença mais constante na vida desse idoso para a gente entender que esse cuidador não serve mais? Eu imagino que, em sendo uma pessoa realmente debilitada, que não consiga expor o que está passando, eu acho que a presença de uma pessoa que apareça sem avisar, ou câmeras. Eu adoro câmeras. Eu acho que as câmeras são aliadas, tanto para o profissional, que tem ali uma segurança de que não vai ser acusado de alguma coisa que realmente não aconteceu. Muito bem colocado. Como também a família tem ali uma monitoração, mas eu sou a favor da câmera não velada, a câmera exposta, que a pessoa saiba, existe câmera. Jogo aberto, Jogo né? aberto, Estamos isso. aqui observando. Exatamente. Você falou uma coisa interessante, que é uma profissão, cuidador do idoso. É uma profissão, agora sim. É uma profissão, existe curso profissionalizante para isso. É extremamente importante que se faça esse curso. O que se ensina e o que se aprende nesse curso? Bom, as principais situações que vão acontecendo ao longo do envelhecimento, né? Se aprende uma coisa que eu acho muito importante, que é não infantilizar o idoso. Perfeito. Né? Não vai tomar uma sopinha
Ele não vai tomar um Banhinho? Não Vai ele pôr o vai tomar sapatinho? banho, exatamente. Tá. Ele tá debilitado, mas ele tem uma história de vida. De respeito. De Seja- respeito. seja ela qual for. Exato. Então não precisa infantilizar, por favor, não faça isso. Então, pelo que você falou, é um curso que deve ter uma parte de biologia, Tem. de enfermagem. Isso, primeiros socorros, alimentação, sinais de que o idoso já está com alguma questão de envelhecimento. Sei. O que é comum, você entender o que é uma teimosia e o que já pode ser uma demência, como lidar principalmente com algumas patologias Sim. comuns. Essas patologias são difíceis de lidar. Sim. E como cuidar daquilo e, além de tudo, entender o que é aquilo, né? Que é importante você se distanciar do problema, não é pessoal. É a doença que está falando, por exemplo. Se tem um idoso mais agressivo, verbalmente ou até fisicamente, é a doença que está falando. Entender a fonte disso, né? E também eu acho que requer uma certa habilidade para fazer essa comunicação entre o idoso, o paciente, objeto dos cuidados e a família. Sim. Né? Porque você tem que fazer aí esse meio de campo Sim. satisfatoriamente. Com certeza. No caso da empresa, a gente tem visitas regulares da equipe de enfermagem. Né, para supervisionar o trabalho? Para supervisionar o trabalho, para ver a evolução do quadro do paciente. Tá. Né, se de repente ele entrou como um cliente que não tinha muita limitação e agora, né, passado um tempo, já tem mais limitação. Então, os tipos de cuidado que ele requer agora podem ser diferentes do que ele requeria no início. E esse curso para cuidador do idoso dura quanto tempo, em média? Tem alguns cursos aí, alguns pouco recomendáveis, de duração de 20 horas, que não dá para aprender muita coisa com 20 horas. Não entendo o assunto, mas é pouquinho. Exatamente. O ideal são, em média, 160 horas. 100 horas, aí você consegue ter uma visão mais ampla disso tudo. Tá. E por que você acha importante que isso... Porque há um tempo atrás as famílias mesmas cuidavam disso, né? Por que você acha importante a profissionalização dessa atividade? Eu vejo da seguinte forma: você cuidar de um ente, né, da sua família, que você viu nos tempos áureos, né, no seu auge, é muito doloroso quando você percebe que essa pessoa perdeu muitas das capacidades que tinha. Emocionalmente difícil, né? Emocionalmente difícil, né? Então, você ter um cuidador externo, ele tira de você, familiar, a necessidade e a interação do dia a dia. É a troca de uma fralda, é o banho, a alimentação. É a alimentação. Então, você tira essa parte e você fica com a parte de qualidade, que é a parte de conviver com aquela pessoa. Tá. E quem está fazendo esse trabalho, né, diário, sendo externo da família, ele não conheceu aquela pessoa antes, então ele não tem essa carga emocional, além de que ele foi preparado pelo curso também. Né? Então ele tem tarefas a cumprir e tem que fazer isso de maneira a contento. Isso. Né? Mas não tem a parte... você sabe que eu fiz curso para contação de histórias, uma curiosidade. Fiz curso para contação de histórias, para contar histórias para crianças. Sim. E nesse mesmo lugar tinha um curso para a gente ouvir histórias, para trabalhar com o idoso e sentar lá, aprender a ouvir. Sim. E eu achei muito interessante que tem gente que não sabe ouvir. Né? E o idoso quer contar as experiências, quer dividir as experiências. Tem gente que não sabe. E várias vezes. A mesma história. Boa, é isso, várias. Então assim, já sei, já contou. Não é ouvir a mesma história com o mesmo interesse. Tem um curso para isso, para quem é voluntário, Cláudia. Interessante, eu não conhecia. Não é? Muito. Me chamou a atenção o nome, né? Porque contação de histórias, agora ouvir histórias. Sim. Você sente que o cuidador profissional também tem essa função de saber ouvir as histórias do paciente? Ou isso é da família e tem que ficar a cargo da família? Não, o cuidador, ele está ali no dia a dia, ele está muito presente, ele tem que estimular esse idoso. Então, conversar com esse idoso, ouvir a história que ele teve na juventude, o que ele fazia, pode ter sido um profissional
muito ativo, né, que tem várias histórias para eu contar, viajou o mundo todo, ou foi um artista, ainda pinta. Então, tem várias situações assim que ficaria muito chato, não é, Gina? Claro. Você ter uma pessoa Claro. só esperando a hora de você comer. Isso. Ou só a hora e não vai conversar. Não, é uma companhia, precisa. Tá. Agora, você falou de câmeras e eu fiquei pensando que muitas vezes eu vejo assim nas ruas e nos parques, cuidadores andando com idosos. E às vezes estão andando com os idosos ao celular. Terrível. Isso eu abordo na minha aula. Eu dou uma aula... boa. O que você fala sobre isso? Ah, eu não sabia que você era professora, Cláudia. Não, eu dou uma aula para os cuidadores da minha empresa. Ah, tá. Nós temos várias aulas lá e uma delas eu que dou, porque não é técnica de enfermagem, né? Então eu posso dar, porque eu não sou enfermeira. Então é uma aula de comportamento. Boa. Vamos falar sobre o comportamento adequado. Isso. O que mais prejudica, né, um cuidador numa casa é um comportamento inadequado. Então existem situações bizarras, assim. Quer citar uma que não seja muito deselegante? Fique à vontade. Não é deselegante, mas um cuidador que abre a correspondência da casa, ou chega uma revista nova, ou utiliza o computador da família. Tá. Então tem várias situações assim. Faltou aí uma postura profissional, né, Totalmente, Cláudia? Tá. totalmente. E é essa que costuma incomodar mais o cliente, mais até do que a técnica. Essa técnica de dar um banho assim, ou trocar uma fralda. Como é muito íntimo esse trabalho, você convive o tempo todo. A pessoa está na sua casa. Exato. É extremamente íntimo. Sim. Então, aquela pessoa se torna um incômodo se ela não souber se portar. Né? Uma pessoa deitada no sofá, com as pernas para cima, ou que abre a geladeira e mexe nas suas coisas, ou que vai com uma vestimenta inadequada para o trabalho. Então, todos esses aspectos eu abordo nessa aula. Então, quer dizer, realmente é uma postura profissional do cuidador de idoso. Ele está trabalhando. Exatamente. A Cláudia Mancini é diretora de uma empresa de cuidadores de idosos. O telefone de lá é 43060057. 43060057. É aqui em São Paulo? É aqui, pertinho. Muito obrigada. Olha, eu vou me despedir de você porque eu acho que a gente dá muito pouco valor aos nossos idosos. A gente dá pouca importância para eles e eu acho que sem os idosos a gente não seria o que a gente é, independente da relação, porque é uma sabedoria da vida, né? É uma sabedoria... temos muito a aprender. Exatamente. Muito obrigada. Obrigada, eu. Agora sim, a gente vai com a Bela e Competente.